الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, hoje inshallah vamos falar do novo capítulo que fala de a regra de alimentos e a sua ingestão. Em primeiro lugar, dizer que a Sharia al-Islamia colocou tudo quanto nós praticamos aqui no dunya, suas regras, suas normas. E sendo desta forma, também Allah subhanahu wa ta'ala não deixou de lado de colocar regras de alimentos, regras também, portanto, que regula a norma daquilo que nós podemos utilizar como a fonte da nossa alimentação. E conforme nós sabemos, o corpo humano necessita de executar algumas atividades. E para a execução sair da melhor forma, necessita também desta alimentação. É através desta alimentação que, portanto, o ser humano consegue ganhar as energias, consegue tanto ter energias suficientes para suportar as suas tarefas no seu dia a dia. Daí que, apesar desta permissão do muçulmano ingerir alimentos, ou do ser humano ingerir qualquer tipo de alimento que seja lícito, o Islã não deixou de lado as regras, normas da ingestão destes alimentos. Por isso, o Islã recomenda medidas para a pessoa se alimentar. Logo, se a pessoa come fora das normas estabelecidas por Allah subhanahu wa ta'ala, vê que este alimento não vai lhe trazer as proteínas e as propriedades necessárias para o corpo humano. Por isso o profeta recomendou dividir no momento de ingestão de alimento em 3 fases: espaço para a própria alimentação, espaço para portanto, a respiração e espaço para colocar líquido, água ou outro tipo de líquido. Por essa razão, se você coloca a comida de uma forma excessiva, não observando esta medida, há de ver que terá dificuldades mesmo de beber água. E terá dificuldades também do coração funcionar como deve ser, porque já as coisas estão de forma desorganizada. Então, para preservar isto, portanto, o Islã colocou estas regras que nós vamos tentar detalhar neste tempo que nós temos na nossa disposição. E na regra de Sharia há necessidade de sabermos ou conhecermos nestes alimentos que estão à nossa disposição quais são os alimentos permitidos nós ingerirmos e quais são os proibidos. Quais são os alimentos permitidos e quais são os alimentos, portanto, proibidos. E o autor primeiro diz: الأصل في المنافع والطيبات الحل والإباحة إلا ما ثبت النهي عنه أو بأن فيه مفسدة ظاهرة محققة. Em princípio, todo alimento que traz benefício para o corpo humano é permitido. Todo alimento que traz benefícios para o ser humano é permitido. E todo alimento que traz prejuízos para o ser humano no Islã é proibido. Estamos a falar no sentido genérico. Todo alimento que traz benefícios para o ser humano é permitido. E todo alimento que prejudica a saúde do ser humano é proibido à luz de Sharia.
Temos primeiro o versículo de Allah subhanahu wa ta'ala, versículo no Corão, que diz: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. E encontramos outro versículo: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. Neste primeiro versículo que nós estamos a mencionar, que se encontra no Surat Al-An'am, versículo 145, Allah subhanahu wa ta'ala dá a ordem ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Significa que esta regra de alimentação está plasmada no Corão. Não é algo que o ser humano inventa por si. O Corão colocou regras e normas. Diga ao Muhammad, diga ao Muhammad, a mensagem aqui Allah subhanahu wa ta'ala dirige para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, transmitir ao seu ummah, ao seu povo: لا أجد فيما أوحي إلي محرما. Não encontro daquilo, فيما أوحي إلي, aquilo que foi revelado para mim, muharraman, nada proibido. Não encontro daquilo que foi revelado para mim, o Muhammad sallallahu alaihi wasallam que está a dizer, muharraman, nada proibido para quem pretende se alimentar. Não há nada, tanto que é proibido em termos de alimentação, illa, excepto, aí vem uma exceção. Por isso, em princípio, todo tipo de alimento que traz benefício é permitido, excepto aquilo que o Corão e o Sunnah vêm detalhar, que este animal é-nos proibido a sua ingestão, ou esta comida é-nos proibida a sua ingestão. Illa an yakuna maitatan. Aí começa a enumerar o que é proibido se for um animal morto por si próprio. O animal, de repente, por uma epidemia ou alguma coisa, morreu. Este é maita, é proibido a ingestão deste alimento, deste animal. Não podemos consumir. Ao daman masfuha, sangue que jorra no momento de sacrifício do animal. Há pessoas que levam aquilo, cozinham, comem, é proibido à luz do Sharia. وَلَحْمِ خِنْزِيرٍ, carne de porco, é proibida no Sharia. فَإِنَّهُ رِجْسٌ, são imundícies, é sujidade, é impureza. E tudo aquilo que for sacrificado fora do nome de Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Então, desses que nós acabamos de mencionar, estamos a falar do animal que morre por si só. E estamos a falar do sangue de sacrifício de animal, ou carne de porco. E tudo aquilo que for sacrificado fora do nome de Allah é proibido. Mas o versículo em frente diz: فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Excepto aquele que for a consumir estes alimentos proibidos por força maior. Aqui a exceção é daqueles que forem a consumir ou por obrigação de alguém, sabe que este é muçulmano, não pode consumir a carne de porco, obriga-lhe, ou come ou lhe mata. Aqui o Islã recomenda que você preservar a vida humana, a optar por comer esta carne de porco. Aqui tu não serás responsabilizado porque este ato foi por força maior. Alguém te dominou, queria lhe tirar a vida só por consumir esta carne proibida. Nesta situação, o Islã recomenda a comer para ele deixar que tu gozes a vida. Ou não, estás numa situação de extrema fome, não há alimento, procurou, vasculhou em todo o canto, há escassez de comida. A única alimentação que existe na sua disposição é aquele alimento que é proibido, que é ilícito. E com esta fome que tu estás a sentir, durante horas ou dias, pode vir a pôr em causa a sua própria vida. Nesta situação, porque o Islã tem, portanto, grande interesse em ver as pessoas a gozarem da vida, o que é que ele tem que fazer?
é permitido nesta situação consumir aquilo que é proibido. No geral, é carne de porco, é outro tipo de carne que não foi sacrificada em nome de Allah. Estás numa extrema fome, procurou, não conseguiu mais algo, aqui é recomendável ingerir só para você manter. Não vai aproveitar e dizer que não, vou comer uma coxa inteira deste porco, porque pronto, nesta situação eu já tenho uma licença para tal. Então, não é desta forma. Come de forma a conseguires manter esta situação em que te encontras de fome. São nestas situações que nós, portanto, podemos consumir aquilo que é proibido. E no outro versículo do Surat Al-A'raf, 157, Surat Al-A'raf, versículo 157, وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. Allah subhanahu wa ta'ala diz que é ilícito, aliás, é lícito, é permitido para o Umat Muhammad tudo que é bom. Tudo que é bom e é ilícito, é tornado proibido tudo que é mau, tudo que não traz benefício. Logo, através destes versículos, percebemos que tudo quanto tem a ver com alimentação, enquanto não for plasmado no Coran e no Sunnah, que é haram, aí nós podemos consumir e ninguém tem que proibir. Isto é, falou-se claramente que estes alimentos são proibidos, no caso desses que nós acabamos de enumerar. Ou falou-se das características, no caso daquilo que prejudica a saúde. Você pode dizer, não, isto não vem mencionado no Coran nem no Hadith. Nós ouvimos animal que morre por si, ouvimos sangue, ouvimos carne de porco, ouvimos animal sacrificado fora do nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, por que estás-me a proibir este alimento, por exemplo? É que se este alimento for provado com as pessoas que são especializadas na matéria, que prejudica a saúde, nesta situação torna haram você consumir. Esta é a fórmula que já está claramente explícita no Coran e no Sunnah. Não vem claro no Coran, mas vem mencionado tudo aquilo que é prejudicial à saúde. Daí que alguns dos irmãos, não tem nada a ver com o capítulo, mas só dando exemplo, o cigarro, encontra alguns irmãos que até hoje não acreditam ou fazem-se de não acreditar que é proibido, porque não encontram no Coran mencionado cigarro. Mas encontra no Coran e no Sunnah mencionado tudo aquilo que prejudica ao ser humano é haram. Está provado cientificamente, especialistas já nos falam tanto dos prejuízos. Até hoje em dia já se escreve, fumar mata. É uma prova que faltava para os irmãos desses especialistas, dos peritos nesta matéria, escreverem que fumar mata. Mas está escrito lá. E Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Não vos levem com vossas próprias mãos, vocês próprios não vos levem ao quê? À destruição, à morte. É proibido alguém se destruir, fazer tudo aquilo que pode protagonizar a sua morte. É proibido. Agora, quem pratica tem que saber que é pecador, está a violar aquilo que são as normas estipuladas por Allah subhanahu wa ta'ala. Por essa razão, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surat Al-An'am, no versículo 119, وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. E Allah subhanahu wa ta'ala já clarificou para vós مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ, aquilo que vos é proibido em termos de ingestão de alimentos. Este versículo está a dizer que Allah subhanahu wa ta'ala já clarificou, já detalhou aquilo que vos é proibido consumir. Illa ma uturritum ilayhi, excepto aquilo que vocês forem a fazer por força maior. Então, tudo que é halal, tudo que é permitido a sua ingestão, a norma que deve ser seguida é esta que nós estamos a mencionar agora. Então, se eu não gosto deste alimento, não tenho
nenhuma permissão à luz do Sharia de eu proibir alguém ou de tornar algo, portanto, detestável. Nós estamos a falar da regra do Sharia. Com isto é preciso que fiquemos atentos, não trazer madhab aqui. O conceito de madhab. Estamos a falar de Sharia, aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala legislou. E esse madhab vem explicar aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala legislou. Então, quando diz que não, eu sigo este madhab, esse madhab é do Sharia, está a interpretar Sharia, então a regra está aqui. Porque o madhab, qualquer interpretação que tenha a ver com o uso do bom senso, do intelecto, isto se aplica quando não temos algo claro no Corão ou no Sunnah. É que se usa este sacrifício, esse intelecto. Os ulamás, especialistas e também peritos nesta matéria é que fazem um estudo e emitem o decreto qual é a regra que deve ser seguida. Por essa razão, tem versículos claramente explícitos, então não tem que dizer não, no meu madhab isto não posso comer ou posso comer. Porque o madhab, os madahibs no geral, as escolas dos imãos, elas vêm ajudar na interpretação ou portanto, na explanação daquilo que nós não conseguimos compreender nos versículos. E tudo isto eles aprenderam do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então é preciso nós não nos desviarmos pensando que temos um outro din fora daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala revelou. Então há dispositivos claros e nós o que temos que fazer é observar. E segundo este versículo, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz que detalhou para vós tudo aquilo que vos é proibido, nós conseguimos aqui encontrar aquilo que os ulamás, portanto, clarificaram. النص على المباح النص على الحرام ما سكت عنه الشارع. Encontramos aquilo que é permitido. É permitido, você quer, come, não quer, deixa. Isso vai depender do gosto. Não gosta da maçã? Deixa, coma a fruta que tu gostas. Agora, não gosta da maçã? Não desencoraja o outro que não, isto é macru. Ou não venha pensar, ou não venha mostrar que você é um que aplica muito sunnah. Fora dos outros, diz que alguém viu o profeta uma vez a comer maçã. Aí já você está a dificultar as pessoas, está a se dificultar. Encontrou tâmaras que não, bai, não come maçã, come tâmara, bai. É a melhor fruta, o profeta comia isto. Tudo bem, não negamos isto. Mas o profeta estava em que zona? Na zona das Arábias, na zona do deserto. É o alimento que existia naquela época. Então, alguém não vai optar por uma fruta que não opta por essa bai. Tâmara tem muito baraka. Não estamos a negar, também maçã tem. Então não vai desencorajar. É aqui onde há estes regulamentos da forma ou da maneira que nós devemos comportar nas alimentações. Então, tudo que é mubah, que é permitido, cabe a si. Gostas, comes. Não gostas, deixa de comer, mas não impeça a ninguém. E nem cria dificuldade, já porque isto, porque aquilo. Só se este alimento for provado que tem proteínas nocivas já à saúde humana. Caso não, você não tem que proibir. An-nassu al-haram. Encontramos também aquilo que é claramente explícito nos versículos do Corão, onde diz taxativamente que isto é haram. Sabemos, todo animal que for sacrificado em outros nomes é haram. É haram. Só aquele que for sacrificado é em nome de Allah. Aqui é indiscutível. É indiscutível. Ou aquilo que morrer por si você come é haram. Enquanto versículos do Corão falam desta forma. Mas sakata anhu shari'. E também tem aquelas coisas que Allah subhanahu wa ta'ala não falou, não se pronunciou. Tem alguns assuntos que Allah subhanahu wa ta'ala não se pronunciou a respeito deles. Não falou nada. Para esclarecermos
estes assuntos que Allah subhanahu wa ta'ala não mencionou, não falou, não comentou, como é que nós devemos nos posicionar? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: Inna Allah farada faraid fala tudayyuha. Allah prescreveu obrigações, então não desperdicem elas. Allah prescreveu obrigações, salat, zakat e várias obrigações, ibadats. Então não ponham de lado, ponham na prática, não desperdicem as recompensas, as vantagens que vão adquirir na prática dessas obrigações. وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا. E colocou limites em certos assuntos. Então, não passem esses limites, não violem essas normas, essas regras. Não aproxima adultério, então você cumpre, não aproxima adultério. Não roube, você não pratica este ato de roubo. Não coma dinheiro de órfãos e você abstém-se e não come dinheiro de órfão. Então, Allah colocou estes limites, estas normas, estas regras. وحرم أشياء فلا تنتهكوها. Allah subhanahu wa ta'ala tornou haram, tornou ilícito algumas coisas. Então vocês não cometam essas coisas ilícitas. Não pratiquem esses atos que foram proibidos, que foram mencionados que são ilícitos. وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. E Allah manteve-se em silêncio, não falou de certos assuntos, não por esquecimento, mas apenas como uma misericórdia para a sua criatura. Então, não tentem desvendar esses mistérios, não procurem, não investiguem para saber por que não foi mencionado aqui. Este hadith, narrado através de Daraqutni, Imam Bayhaqi. Então, se Allah não mencionou, não falou a respeito de um assunto, não porque se esqueceu, é misericórdia que Allah teve para a sua criatura. Então não tende procurar. E no outro versículo diz: La tas'alu an ashya'an in tubda lakum tasu'hum. Não tente desvendar, investigar, cavar, saber demais coisas. Se forem abertas as suas razões, se forem a te falar a verdade ou te esclarecerem desta coisa que tu tanto queres saber, tu podes ficar, como é que posso dizer, podes vir a perder apetite se for em questão de alimento, podes ficar mal disposto, podes ficar deprimido, pode estragar seu dia, sua vida. Então não tenta desvendar esses mistérios, procurar demais. É misericórdia que Allah subhanahu wa ta'ala, portanto, fez para nós. Nós vamos detalhar em frente, só queria dar exemplo para percebermos este hadith. Nós já vamos encontrar um hadith onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam apareceram aqueles seus companheiros em Medina. Nós sabemos que em Medina o profeta encontrou lá judeus e cristãos, duas tribos poderosas. Eram vizinhos dos muçulmanos, conviviam juntos, trocavam pratos. E queria um muçulmano ser generoso para com seu irmão, ou assim como com seu vizinho, independentemente da sua religiosidade. É católico, é judeu, é vizinho. O profeta sallallahu alaihi wasallam recomenda a ser generoso para com o vizinho. E diz: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Aquele que acredita, que crê em Allah e no dia do juízo final, então tem que ser generoso para com o seu vizinho. Então eles trocavam pratos. Hoje fazia almoço, era um prato X, levava lá, servia um prato, entregava lá. E eles também faziam o mesmo. É quando eles levavam, os sahabas levavam, não dizia que eu sou muçulmano, sacrificou você em nome de Allah, não. Levavam e perguntavam ao profeta: nós somos vizinhos de um povo portador de livro, judeus e cristãos. Eles nos servem alimento. E nós não sabemos se eles mencionaram o nome de Allah ou não no momento de sacrifício. O que é que podemos fazer? E o profeta dizia o quê? Digam Bismillah, vocês, depois comam.
Estamos a falar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em Medina, em momentos de revelação. Tudo quanto o profeta fizesse, se tivesse errado, de imediato Allah subhanahu wa ta'ala revelava a lhe corrigir sobre o seu ato. Mas hadith sahih não houve em nenhum momento esta revelação a corrigir isto. Diz: comam vocês, recitam vocês Bismillah e comam. Agora, você vem, está numa situação de fome, mas como é que esse frango é halal? Sim, é halal, mas é halal, é o que é halal? Começa a perguntar, sabes que ele é judeu e cristão. Outro é judeu, outro é cristão. E Ahl Kitab, portadores de livro. É halal por quê? O que é halal? Queres perceber se ele conhece a regra de sacrifício. Ele diz que é halal porque eu peguei, por exemplo, e só cortei. Fiz assim, cortei e a minha faca estava bem afiada. O pescoço ficou do outro lado e a galinha do outro lado. Não é assim. Recitou o nome de Allah? Não. Então, aqui você trouxe questionário num lugar onde vai se prejudicar. Você que vai se prejudicar, porque se não há outro alimento, a situação é esta, você que vai passar fome. Será que Allah subhanahu wa ta'ala esqueceu-se de detalhar isto que tu queres saber? Esqueceu de detalhar para os seus sahabas isto que nós queremos saber? Diz que recita o nome de Allah vocês e comam. Os sahabas não complicaram a situação. Não tentaram cavar para o profeta ser mais calmo. Mas são judeus, mas são cristãos. E Rasulullah, não sabemos se eles mencionaram o nome de Allah. E Rasulullah, mas como é que vamos comer se nós não sabemos? Não questionaram isto. Obedeceram a ordem do profeta. Recita o nome de Allah, você depois coma. Hoje em dia, na matéria de alimento, nós encontramos em grandes dificuldades. Não resta dúvida que a certificação ajuda. Mas há momentos em que nós baralhamos a nossa comunidade, complicamos a situação, sobretudo quando viajam para aqueles países não muçulmanos. O não muçulmano, carne de porco, basta saber carne de porco, você identificar, ele logo vai dizer, você não pode comer isto. Ele logo te diz, és muçulmano, não comas isto, porque é porco. Eles todos já sabem. Quando anda lá fora, ele diz que isto é porco, você não come. É exatamente isso. Allah subhanahu wa ta'ala não detalhou, não porque se esqueceu, como uma forma de misericórdia para com sua criatura. Então, quando você quer desvendar, é quando complica a sua situação. Só para darmos exemplo desta complicação, um sheikh menciona que esteve na Europa, num dos países da Europa, e entrou na casa de banho e encontrou um balde com pedras. Admirou, mas essas pedras é o quê? São do mundo árabe, aqui na Europa, talvez é outra civilização. Mas a curiosidade que ele teve, perguntou, isto é o quê? Perguntou àqueles staffs, àqueles trabalhadores, não, isto aqui quem pediram são os muçulmanos aqui deste país, para colocar, para fazer istijmar. No caso da água não sair, usar para se limpar com a pedra. Ele, quando voltou, escreveu um artigo. Às vezes nós nos complicamos, eu acharia muito simples. O istinja, purificação depois de necessidade maior e menor, é feita no Islã com água, com a pedra ou folha. E que na folha que se falou, na altura não tínhamos esse papel higiênico. Hoje já tem, que, portanto, vem cobrir no lugar da folha. Mas se estás no mato, tem que procurar uma folha que não vai te criar lesão. Mas se tens papel higiênico, funciona. Agora, já imaginou, num país europeu, onde esse papel higiênico já existe, mesmo na casa de banho, existe também estar lá pedras. Quer dizer, é um ambiente que ele está a dificultar a si próprio a prática. Vai colocar aonde aquelas pedras, depois de utilizar? Então, são situações que nós temos que ter atenção. Segunda questão, primeiro, estivemos a falar daquilo que o Islã, Allah subhanahu wa ta'ala, não mencionou, não se pronunciou como misericórdia para a humanidade, não por esquecimento. Segunda questão,
والأصل في ذلك القاعدة أن كل طعام طاهر لا مضرة فيه فإنه مباح. Segunda questão, aquilo que o Sharia decretou halal, lícito ou permitido, temos que seguir esta fórmula, esta regra, que é أن كل طعام طاهر, todo alimento que é limpo e puro, لا مضرة فيه, que não tem nenhum prejuízo na sua ingestão, فإنه مباح, este alimento é permitido a sua ingestão. E os alimentos permitidos, os juristas muçulmanos dividem em duas partes: hayawan wa nabat. Hayawan wa nabat, kalhubub wa thimar. Dividem em animais e aquilo que vem de planta, como por exemplo al-hubub, cereais, tudo aquilo que tem a ver com cereais, ou frutos. Então, todo tipo de fruto, seja silvestre, seja o que, não tem prejuízo para o ser humano, você é permitido comer, desde que não tenha aquelas regras lá nesta fruta, isto, aquelas normas mencionadas de proibição, não afetam esta fruta, você pode comer. Ou este cereal também não prejudica, não faz mal a ninguém, então não há problema em consumir. E também a segunda divisão é animais, barriya ou bahriya. Temos animais terrestres e temos animais marinhos. Então, quanto aos animais bahri, que se encontram no mar, qual é a regra, a norma que nós devemos observar quando queremos ingerir? E animais do mar refere-se a todos aqueles animais que habitam lá, no mar. Caçama, como por exemplo peixe, várias espécies de peixe. Peixe, estamos a falar de todas as espécies que habitam lá, que se sabe que isto é peixe. وكذا غيره من حيوانات البحر, e outras espécies de animais que habitam, portanto, no mar, são permitidos consumir. إلا ما فيه سم, excepto aquele animal ou peixe que habita no mar que tenha veneno ou que prejudica o ser humano, tenha algo que é nociva à saúde humana. É do mar, se tem essas características de prejudicar o ser humano, criar doenças ou mesmo que lhe leva mesmo a perder a vida, este tipo de animal é proibido, mas não afeta, não mata, tem proteínas, é feio, é bonito, é permitido comer se vem do mar. فإنه يحرم الضرر, este que prejudica torna-se ilícito por causa deste prejuízo que ele provoca no ser humano, mas não prejudica, não há problema nenhum. ما كان وكذا يحرم من طعام البحر ما كان مستخبثا مستقذرا كالضفدع مع ما جاء من النهي عن قتله وكالتمساح لكونه مستخبثا. E há aqueles animais que nós encontramos no mar que a raça humana detesta, como por exemplo, seja no mar ou na água do rio. Aqui estamos a falar do mar assim como água do rio, é preciso especificar isso, que nem por exemplo sapo, rã, isso não é permitido porque é algo estranho, são coisas estranhas que o ser humano por si ele vê que isto, por exemplo, crocodilo, para além de ser algo estranho para consumir, ele é feroz, ataca. Então esta qualidade que ele tem, então não é permitido. Alguém pode dizer, há alguns peixes que atacam, isto não é normal deste animal. Ele pode atacar se houver alguma situação, ele quando vê que há um perigo em forma de defesa, ou alguma perturbação que ele tem, o que é normal. Da mesma forma, um ser humano, há momentos que ele ataca alguém por maldade, por má fé, não porque seja a característica de todo ser humano, é uma situação.
E também é permitido consumir tudo aquilo que vem do mar ou das águas do rio, independentemente de quem o pescou, se é muçulmano ou não muçulmano. Você não pode dizer, não, este peixe aqui, você é muçulmano? A perguntar ao pescador, não, eu sou católico, que não posso comer, esse peixe não é halal. Não. Pode consumir, se vem do mar, pode consumir sem ter nenhuma reserva. E também, dentre as normas, o animal do mar ou do rio, estamos a falar de peixe e outras espécies permitidas, não há necessidade de sacrificar, não há necessidade em sacrificar, então consome-se. A prova é o versículo do Surat Al-Ma'idah, número 96, versículo número 96, Surat Al-Ma'idah: "Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyara." É-vos permitido a pesca e consumir tudo que existe no mar. Wa lis-sayyara, e também é-vos permitido vocês navegarem, usarem como meio, portanto, de navegação. Certa vez um homem, um hadith narrado através de Abu Huraira, certa vez um homem perguntou ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dizendo: Ya Rasulallah, ó mensageiro de Allah, inna narkabu al-bahra, nós viajamos, navegamos, a nossa vida é navegar no mar. وَنَحْمِلُ مَعْنَا الْقَلِيلُ مِنَ الْمَاءِ, e neste ato de viagem, de pesca, nós levamos pouca água para beber, para confeccionar alimentos. فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطَشْنَا, e nós tememos em usar esta água, porque se nós fizermos wudu, a ablução com esta água, corremos o risco de passar mal com a sede, porque não teremos água para beber, ou não teremos como confeccionar os alimentos se utilizarmos esta água. أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ, podemos fazer o wudu, a ablução, com a água do mar, a água salgada? O profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu dizendo: هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ. Vejam aqui, é onde nós encontramos a qualidade que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha, que se chama Jawami al-Kalim. Jawami al-Kalim, um termo árabe que significa que Allah subhanahu wa ta'ala deu uma característica ao profeta das suas palavras terem vários sentidos. Falava uma coisa, mas naquela palavra você enquadrava em vários lugares, em várias posições. O profeta lhe perguntaram se podia fazer o wudu, se aqueles homens podiam fazer o wudu com a água do mar. E a resposta não foi só aquela que pode fazer sim o wudu com a água do mar. Foi mais abrangente. O profeta diz: a água do mar, ela é pura e purificadora. Ela é a água pura e purificadora. Por que está usado pura e purificadora? Nós já aprendemos no princípio os ciclos da água, que a água pode ser pura, purificadora, e água pura, mas não purificadora, que nem uma água que é pura, mas não purifica. Se fizer wudu não é válido. Uma que está misturada, por exemplo, com trigo, com algo puro, trigo, farinha, esta água é pura, mas não é purificadora. Se fizer o seu wudu não é válido. Então o profeta diz que esta água é pura e purificadora. O que significa, seja para wudu, seja para banho de impureza maior, ela é própria. Al-hillu maitatuh, e tudo que mora nele, peixe e outros animais, são halals o seu consumo. Estamos a falar do hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que é um hadith autêntico. Há de vir alguém dizer que comer isto aqui é detestável quando não reúne aqueles requisitos que foram mencionados para ser proibido ou para ser ilícito. Pode ser detestável para si, porque tu não gostas, mas não pode decretar detestável para os outros. Aquilo que o Sharia deixou bem claro.
Aqui o profeta diz que a água ela é pura e purificadora e tudo que nela existe é halal. Então não há de vir dizer que caranguejo é detestável comer. Por você diz que é macru, mas no fim encontra na sua mesa. Quer dizer, você não quer que os outros tenham a oportunidade de se deliciar daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala conferiu. Diz que não, isso é detestável, caranguejo, camarão, porque não é peixe. Mas vira na sua casa aquilo que não pode faltar. Não pode ser assim. É preciso nós sermos sérios no cumprimento do din. Você não vai alegar um madhab dizendo que não, isto que não pode comer isto. Depois disso, vira ao contrário, é aquilo que você mais come. Então, é isso que nós devemos observar na regra da ingestão desses alimentos. Então, aqui estamos a falar sobre os animais que habitam na água, no mar. Al-Hayawan al-Barri. Outra divisão são aqueles animais terrestres. E esses animais terrestres que são permitidos o seu consumo, vamos tentar aqui resumir. Al-An'am. والمقصود ببهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. Vamos falar daqueles animais como, por exemplo, Bahimatul An'am, refere-se a camelo, vaca e cabrito, ovelha e aí em diante, esta espécie de cabrito, ovelha em diante. Al-Khayl, estamos a falar de cavalo, é permitido. Primeiro, essa espécie que mencionamos, camelo, vaca, cabrito, ovelha, é permitido o consumo à luz do Sharia, é halal. O versículo Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya ayyuhalladhina amanu awfu bil'uqud uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaykum. Suratul Maida, versículo número 1. Ya ayyuhalladhina amanu, ó crentes, awfu bil'uqud, sedes fiéis com os compromissos. Aqui Allah subhanahu wa ta'ala chama os crentes e ordena a eles a serem fiéis com os compromissos, todos eles. É preciso, o muçulmano, o crente deve ser fiel no cumprimento dos seus compromissos. Não vai se comprometer nisto depois começar a dar voltas. Esta já é característica de um hipócrita. O muçulmano cumpre, é fiel no cumprimento dos seus compromissos. Então, uhillat lakum bahimatul an'am. Eu vos tornado halal, lícito, os animais do rebanho. Os animais do rebanho refere-se a este cabrito, ovelha, vaca, camelo. São os mencionados bahimatul an'am. Então, illa ma yutla alaykum, excepto aquele que for prescrito a sua proibição. Estes são nos permitidos, excepto aquele que for prescrito que, olha, este animal é ilícito o seu consumo. Não está proibido, então nós não prejudica a saúde, não prejudica a vida humana, nós podemos consumir. Al-Khayl, cavalo. Qual é a prova? Hadith narrado por Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma diz: Naha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam yawm Khaybar an luhum al-humur wa rakhasa fi luhum al-khayl. Na batalha de Khaybar, quando estavam naquelas posições, naqueles acampamentos, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam proibiu o consumo da carne de que? Humur, burro. wa rakhasa fi luhum al-khayl, e permitiu o consumo de cavalo. Ad-dabb, lagarto. Tem aqueles lagartos grandes. Qual é a prova? Hadith narrado através de Ibn Abbas sallallahu alaihi wasallam diz: ukila ad-dabbu ala ma'idati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Um sahaba comeu aquele tipo de lagarto na presença do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e o profeta não proibiu, serviu e disse que não, jazakallah, coma. Ele não gostou, mas o sahaba viu que era uma delícia. Neste caso, e este tipo de lagarto, esta espécie que este sahaba comeu, não era nociva à saúde humana, não tinha prejuízos. Mas se encontrar uma outra espécie que tenha
este tipo de veneno, neste caso, este tipo de lagarto que for já encontrar que prejudica a saúde humana, é proibido. E o profeta logo disse: "Kulu fa innahu halalun wa lakinnahu laysa min ta'ami." O profeta disse o quê? Comam. Ele é permitido, é lícito, é halal. "Walakinnahu laysa min ta'ami." Só que eu não gosto, eu não como, eu aqui não gosto, ou não faz parte do hábito do alimento da minha tribo, da minha região, é normal. Por isso, o gafanhoto, tem hadith claro que diz que é permitido o consumo de gafanhoto. Eu posso não gostar, não tem prejuízo, eu não gosto, eu é que não como. Mas se alguém está a comer, eu não vou dizer não podes comer porque é haram ou é detestável, é permitido. Al-Himar al-Wahshi tem aquele burro que é selvagem, não burro aquele doméstico, mas sim burro selvagem. Este é permitido o consumo. No hadith de Abi Qatada radiyallahu anhu, certa vez o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam viu um burro selvagem e viu que mataram este burro. É quando o profeta sallallahu perguntou: "Hal ma'akum min lahmi shay?" Restou de alguma coisa deste animal que vocês sacrificaram aqui, caçaram, sacrificaram? "Qala ma'ana rijluhu fa akhadhaha fa akala." Que só restou esta parte da coxa. Então ele pediu, ofereceram e ele consumiu. Al-Arnab, coelho, é permitido à luz de Sharia. رواه أنس حديث نراد através de Anas bin Malik رضي الله عنه أنه أخذ أرنبا فذبحها أبو طلحة وبعث بورقها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبله. Então Anas bin Malik certa vez diz que o Abu Talha, este sahaba, sacrificou o coelho e enviou uma parte para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e o profeta recebeu e consumiu este coelho. Hadith narrado por Imam Bukhari e Imam Muslim. E o hadith também que mencionamos do burro selvagem também é narrado por Imam Bukhari e Imam Muslim. Galinha, é permitido o seu consumo. Hadith narrado através de Abu Musa radiyallahu anhu diz: "Ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu lahm ad-dajaj." Diz que eu vi o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a consumir a carne de galinha. Al-Jarad, gafanhoto. Tem um hadith diz: "Ghazawna ma Nabi sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawatin aw sittan kunna na'kulu ma'ahu al-jarad." Diz: nós participamos batalhas juntamente com o profeta Muhammad, cerca de 7 ou 6 batalhas. Aqui quando diz 6 ou 7 batalhas é a dúvida do narrador do hadith. Quando vem 7 ou 6 batalhas, esta é a dúvida que o narrador do hadith tem, porque a batalha varia esses dois números e ele não teve oportunidade de apanhar alguém que lhe confirmasse que eram 7 ou 6 batalhas que ele participou com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diz: "Kunna na'kul ma'ahu al-jarad." Nessas batalhas nós comíamos gafanhotos. Era só acampar, pegar e comiam gafanhoto, que significa que é permitido. Então, esses que estamos a mencionar é a divisão do hayawan, animais terrestres, que são permitidos o seu consumo. E tem aqueles, mas não se sharia ala tahrimi, tem aqueles tipos de alimentos que o Sharia clarificou, decretou a sua proibição. Então, a regra é: todo alimento que é prejudicial e que é imundo é proibido à luz do Sharia. Todo alimento que é imundo e é prejudicial à saúde
é proibido à luz do Sharia. E nós sabemos que, dentre alimentos proibidos no Corão, bem mencionados, primeiro, Hurrima alaykumul maita. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surat Al-Ma'idah, versículo 3, é-vos proibido comer animal que morre por si só. Waddam, sangue de animais. Walahmul khinzir, a carne suína. Wama uhilla li ghayri Allahi bih, e todo animal que for sacrificado fora do nome de Allah. Lahmul khinzir, a carne, portanto, de porco, por que ela é proibida? Alguns ulamás dizem que ela tem vários prejuízos. A carne em si é nociva à saúde humana. Apesar de não ser detalhado, é aí onde nós não vamos querer desvendar aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala decretou. Por quê? Porque Allah nunca proíbe algo aos seres humanos que não tenha benefício para eles. Nós é que temos nossas limitações, mas tudo que quando Allah nos proíbe tem consequências se alguém for a praticar, prejudica ao ser humano. E aquilo que for sacrificado fora do nome de Allah, há pessoas que sacrificavam em frente de ídolos, há quem sacrifica em nome do pai, que pai, neste momento é que eu estou a sacrificar este animal em seu nome, para um falecido. Isto é proibido à luz do Sharia. E tem aqueles, por exemplo, que levam com uma vara, bate e morre. Ou no momento do sacrifício, pega no frango e chuta na parede. Ele só grita uma vez, já foi embora. Ou há aqueles que colocam água a ferver, pega na galinha e mergulha lá na cabeça. Ele só faz um bocadinho, lá mesmo desaparece. Então, esse tipo de sacrifício é proibido à luz do Sharia. Acontece, há quem leva um pau, bate no animal e ele perde a vida e está a comer. Então, este tipo de situação, este tipo de sacrifício é proibido à luz do Sharia, que é al-mawquda. O al-mutaraddiya é aquele animal que cai de um lugar alto, de um ponto alto, cai e perde a vida. Então, é proibido. An-natiha é aquele animal que morre por pancada que levou com outro. Estão-se a bater, um morre, perde a vida. Você não vai dizer que não. Este aqui pelo menos não morreu por si próprio. Alguém lhe matou, que é o outro cabrito, por exemplo. Então, não, nesta situação não é permitido comer. Wama akala sab'a, aquele que for atacado por um animal feroz. Um animal feroz. Então, é leão, apanhou, bateu, morreu. Então, por mais que jorre um bocado de sangue, não é permitido, portanto, consumir. Ou cão. Alguém que for um cabrito mordeu com cão, mas não cão treinado. Depois vamos aprender as regras que devem ser observadas se for um cão treinado para caça. Este sim, tem regras, tem normas, que tem cães treinados para caça. E depois à frente nós vamos detalhar como é que isto funciona. Se for um cão treinado, porque o cão treinado não trabalha por si só. Veja que se for ele voluntariamente, já não é halal. Ele é treinado, de repente viu o cabrito ali ou gazela, vai ali, pega na gazela. Enquanto o dono não deu ordem, isso já não é halal. Mas sim aquilo que ele pega com a ordem do próprio caçador. Portanto, estes são os que vêm mencionados, portanto, no Corão, claramente que são proibidos. E tudo aquilo que tenha algo venenoso, que prejudica a saúde, é haram.
Como, por exemplo, também é proibido al-khamr, a bebida alcoólica, é haram. E tudo aquilo que tem efeitos de embriaguez, seja as drogas ou a bebida alcoólica. Se os efeitos são estes que mexem com a mente deixar de funcionar da sua forma normal e começar a funcionar sob efeitos da droga, ela é proibida. E nós sabemos que a droga só é permitida, portanto, para questões médicas. Ela é permitida, porque são especialistas que usam para o bem do ser humano. Para o bem do ser humano. Por isso, alguns comprimidos também contêm algumas percentagens de droga. Então, nesta situação, estas drogas, por exemplo, vamos falar das anestesias, são drogas. Então, é para o bem-estar do ser humano. Estas são permitidas à luz do Sharia. São vários decretos de juristas contemporâneos onde, portanto, vem claramente explicado isso. Porque na altura eles tinham uma forma que usavam certas drogas, não com esta tecnologia que temos hoje. Quando houvesse alguém ferido de uma forma grave, espetar-se uma espada durante a guerra, eles tinham formas que eles tiravam para aliviarem as dores. Então, só nestas situações que é para o bem do ser humano é que é permitido à luz do Sharia. Mas não só você consumir porque quer consumir, que é para ver as coisas todas ao contrário. Aí já é proibido. O versículo que impede o álcool e essas drogas, já vimos, e outro diz: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, não levar a vós próprios para a vossa destruição. E nós sabemos que seja o álcool e essas drogas, quando usadas desta forma, levam à destruição. A pessoa pratica atos obscenos em plena luz do dia, na presença de seus pais ou de sua mãe, e ele não tem nenhum respeito, porque está sob efeitos daquela droga, daqueles comandos. E nós tivemos a oportunidade aqui de falar sobre as drogas. ما قطع من الحي, e também dentre as coisas que são proibidas a pessoa consumir, por exemplo, o cabrito está vivo, alguém vem e corta na pata e vai consumir aquela pata é haram, porque o próprio animal está vivo, criou lesão. Só diz que não, o que eu quero só é aquela pata só para o almoço de hoje. Então, vou arranjar uma prótese para ele ter como caminhar. É haram. Siba' al-bahaim, todo animal que tem aqueles dentes, aqueles ferozes, vamos subir? Sim, caninos, exatamente. Caninos, e tem garras, aquelas garras que ele usa para se proteger. É haram o seu consumo. Todo animal que não vem, por mais que não venha no Corão mencionado ou no Hadith, mas se tiver estas características, é haram o seu consumo. No caso de leão, lobo, tigre, cão, então é proibido o seu consumo. O hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kullu dinabin min as-siba'." O profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu o consumo de todo animal que tem caninos e que tem garras. Também aves que têm garras ou que tem aquele pico que ele usa para se defender ou para maltratar. Estamos a falar de corvos ou águias, outro tipo de pássaros que usam para atacar alguém. E também é proibido todos os animais como cobras, escorpião, rato, como se chama? É águia. É águia, é corvo águia. Aquele que estava aqui em Nhaca tem uns costumes. É corvo, né?
corvo, exatamente. Estes são proibidos. Estamos a falar de corvo, águia, escorpião, rato, cão. Estes são harams o seu consumo. Infelizmente, não percebi? Gado tem garras, é proibido. Então, todo aquele que tem garras é proibido à luz do Sharia. E para terminar, nos alimentos detestáveis, a regra é todo alimento que tenha um cheiro forte é detestável consumir quando vai nos ajuntamentos ou para o masjid. Quando vai nos ajuntamentos ou no masjid, para não prejudicar as pessoas. Mas depois de cozer, se não traz este cheiro forte ao ponto de não prejudicar as pessoas, neste caso não há problema nenhum. Ou não, se depois de comer e desaparecer este cheiro forte, aí pode sair normalmente, como por exemplo cebola, comer alho cru. Se comer a cebola não cozida, por exemplo, tem que esperar este cheiro forte passar, para ir num ajuntamento, numa reunião, ou no masjid sobretudo. Por quê? Porque é forte. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: Man akala min hadhihi shajarat fala yaqrabanna masjidana. Quem comer dentre esses alimentos, a cebola, a alho e outros que têm cheiro forte, então não pode aproximar aos nossos masajids, nossas mesquitas, porque فإن الملائكة تتأذى مما تتأذى منه الإنس. Porque os anjos se prejudicam, se sentem prejudicados da mesma forma como sente o ser humano. Então, é detestável quando vai nesses ajuntamentos, quando vai no lugar de congregação, para não prejudicar através do cheiro forte. Não porque é detestável o consumo, isto é, não coma cru depois ir nesses ajuntamentos, porque o cheiro prejudica as pessoas. Já imaginou? Tu comeste a cebola. Tu pode dizer, não coma cebola se for cozida, mas eu gosto. Tudo bem, tu gostas. Ou é nutritivo. Tudo bem, nós estamos de acordo com isso. Mas quando vais no musalla, aquele que está ao seu lado, já o assunto dele não é ibada. Ele fica já a confrontar como prender o oxigênio dele para não sentir o cheiro forte da cebola ou do alho que tu tens. Então praticamente tu tiras da devoção, concentração do salat, ele fica já a atender o incômodo que tu dás ao desconforto. Não porque é detestável o consumo na generalidade, mas nestas situações. Inshallah, nós terminamos por aqui, mas vamos continuar com o mesmo capítulo, a falarmos das regras, dos adabs, as regras da ingestão de alimentos à luz do Sharia. Para comer, como é que nós podemos comer, o Islã, como é que diz, como é que não diz. Então é isso, inshallah, que daremos continuidade na próxima aula. Em poucos minutos, não sei se está alguma questão relacionada com a aula de hoje. Tem aquele animal, aquela árvore que anda o flamingo. O flamingo, que é um animal alto, branco, mas com um bico muito forte. Sim, É uma ave. é uma ave. Tem o pico forte, usa para se defender. Neste caso é proibido. Sim. Há certas substâncias químicas derivadas do corpo são usados como aditivos nos alimentos, como conservantes, corantes, aromatizantes. Eu gostaria de saber, esses alimentos que levam esses aditivos podem ser consumidos à luz do Sharia ou não? Levam aditivos para conservar um alimento, Sim, conservantes, corantes, para dar cor ou aromatizantes. mas que provém São derivados claramente de porco. Muitas vezes até temos listas que surgem nas redes sociais, né, com esses nomes, é 100, é 120, que às vezes a gente não sabe porque. Eu gosto de saber se é possível. Se vem do porco é proibido. É proibido. Sim, se vem do porco é proibido. Sim, Mesmo sendo corante, quer dizer, não faz parte do. sim, é corante, mas se vem do porco não é permitido. Exato. Agora, o que os ulamás divergem é em relação à pele. Em relação à pele, faz-se pasta, faz-se sapato, é onde, inshallah, frente nós teremos detalhes, mas é um corante, é um conservante, dá efeitos no alimento. Nós consumimos,
proibido, sim. Porque também há outros conservantes que derivam de outros produtos, fora de porco. Sim. Sim. Há suplementos energéticos que às vezes têm também essa componente de uma percentagem, mas depende do suíno. Bastar entrar suíno, o suíno já é proibido, independentemente da sua percentagem. Tudo que vem de porco, em termos de ingestão, é haram. Sim. Uma questão que eu tenho sobre a questão de higiene. Sobre Sobre higiene. higiene. Sim. Há nossos irmãos, muitas vezes, que transpiram muito. Eu fazer salat ao lado dele e ele não consegue. Talvez não consiga lá também. Não sei como ele pode dizer. Eu penso que o limão é um dos grandes remédios. Sim. Em princípio, já terminou? Sim, mas como é que a gente vai fazer chegar a essa informação a esse limão que transpira muito? Que se eu pudesse usar o limão, era ideal, porque você fazendo salada ao lado dele é um problema muito sério. Sim, à luz do Sharia, nós somos recomendados a chamarmos atenção aos nossos irmãos naquilo que não é bom, naquilo que cria desconforto, seja para o seu próximo e para ele com bons modos. E não se aconselha a um muçulmano notar algo que não é bom do outro e ele reservar-se porque tem medo da sua reação. Tu não tens a confiança com ele, perguntas ao outro, tens a coragem ou tens a confiança com este irmão? Se não tem a comunicação, então pode-se conversar com ele. Então, há várias formas, porque isso cria desconforto às pessoas e ele pode não saber que tem esta situação. Então, falar a verdade. Tem que falar a verdade, por mais que ela seja amarga. Mas com bons modos, irmão, não tenho nada contra si. O ser humano difere do outro. Há uma situação que eu noto em si e tu saúdas as pessoas. Outros não te falam. Mas isso cria-lhes desconforto. Eu te aconselho, usas assim, tu usas no salat. E a pureza faz parte da fé. A pureza faz parte da fé. Se o alho é detestável, que é um alimento, imagina já um cheiro natural que pode vir a prejudicar. Há situações que isto pode ser casual, que está num tempo de calor destes, houve situação, sair de um ponto para outro a pé, o banho, ou o perfume, ou o desodorizante que ele usou, não conseguiu com as temperaturas que nós temos. Esta é uma situação. Mas se é um caso que se nota que ele é constante, isso já é um problema deste senhor, ou desta senhora, ou desta pessoa. É preciso comunicar, fazer-lhe chegar. Ele pode reagir mal naquele momento, mas vai acatar e vai pôr na prática. Sim. O recomendável é mesmo fazer-lhe chegar para ele saber. Sim. Sim. Então, há situações que têm a ver com o calor. Então, quando tiver alguém que não tem coragem, é só falar, de informar a ele, comunica com os irmãos, inshallah. Acho que já é tudo, né? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.